Vamos lá? O pau-brasil, a exploração do pau-brasil vai até meados do século XIX. Pode lembrar, até meados de 1800. O Brasil foi descoberto em 1500, certo? Então, a gente está falando aí de quase 3 séculos de exploração, né? E a importância disso foi diminuindo na medida em que outras fontes de riqueza, outras fontes de interesse, né, foram aparecendo, tá? Então, à medida que outras atividades despertam o interesse do rei de Portugal, eles acabam diminuindo a extração do pau-brasil. Um dos interesses do rei de Portugal é a cana-de-açúcar. Oi? A cana-de-açúcar. E aí a cana-de-açúcar começa a se trabalhar a cana-de-açúcar ainda no século XVI. Então, 16, 17, 18, quer dizer, quase 2 séculos e meio, ainda que eles tivessem descoberto a cana-de-açúcar, eles também estavam explorando o pau-brasil. Tá? Com o passar do tempo e com essa exploração desordenada, né, dessa madeira, acaba acontecendo prejuízos ambientais, né? Então, muitas espécies de animais e de plantas também foram extintas. E algumas áreas que foram exploradas demais pelos portugueses acabaram ficando improdutivas. Então, áreas que eram muito produtivas passam a ser improdutivas. Elas não podem, a terra fica fraca, pobre. Tudo bem? Essa destruição que a gente está falando, ela foi leva à destruição uma parte da Mata Atlântica. Tá? Essa floresta rica que a gente tem desde o Rio Grande do Norte até o litoral do Rio de Janeiro, a gente tem só 8% dessa área. De tanto que ela foi desmatada, de tanto que ela foi destruída. Então, pouco se tem desta área hoje. Certo? O pau-brasil ele é considerado um patrimônio brasileiro, né? Ele já foi símbolo da terra, né, da nossa terra, símbolo do Brasil, e ela já foi muito importante para a economia brasileira, tá? Hoje, em virtude dessa caça, né, dessa extinção predatória, se volta muito na intenção de preservar agora, né? De que as gerações futuras elas possam ter a chance de conhecer essa árvore que dá nome para o nosso país, né? Então, como a gente tem hoje um número muito, mas muito, mas muito reduzido dessa árvore, ela passa então a ser um patrimônio brasileiro, de maneira que as pessoas hoje cuidam muito dela para que evite que ela suma de vez, que ela fique em extinção. Certo? Vamos ler esse quadrinho aí, de curiosidade. Nossa, não está descendo nem no mouse, meu Deus. Olha lá.
A biblioteca da Universidade de Coimbra foi construída entre os anos de 1717 e 1728 e é uma das mais ricas bibliotecas europeias. É conhecida em honra ao rei Dom João V. A biblioteca tem um acervo de pinturas orientais nas estantes, mobiliário feito e revestido curado, além de mais de 53 livros. Vejam que 53.000? 53 mil livros. Então, Mais? a gente não está olhando para essa biblioteca como nossa, o acervo dela é grande. Não, hoje a gente está olhando para essa biblioteca pensando que toda a Que ela é feita de madeira, de alguma coisa, só que ela é feita de pau-brasil. Exatamente, né? Então, aí está um pouco da nossa história, né? Da história do nosso povo, da história do nosso país. Certo? Então, vamos lá. Exercício 1. Para a exploração do pau-brasil, os portugueses contaram com a força de trabalho indígena. Em troca, ofereciam aos nativos alguns objetos. Como era feita a extração do pau-brasil? De madeira. Das árvores, Hã? pela derrubada das árvores, pelo corte das toras e transporte delas até o navio, pela extração da tinta da casca da árvore e pelo transporte das toras até o navio, ou apenas pelo corte das toras de árvore? Qual alternativa aí é a correta? C. A C. Gente. É a B. B. B de bola. Pela derrubada das árvores, pelo corte das toras e transporte delas até os navios. Para onde eu quero ver o pau-brasil para ser tão importante? Pronto? 2. Explique o que significa. Agora lá, ó. 2. Explique o que significa a seguinte afirmação. A exploração do pau-brasil era uma atividade nômade e predatória. Não. Pode falar? Pode? Não. Como não? É uma frase, está pedindo para explicar essa frase. A frase significa que o pau-brasil era muito procurado e conforme as pessoas foram pegando muito ele entrou em extinção. Então vamos lá. Então, era nômade, porque extraíam a árvore. Opa, peraí. Em uma determinada região até esgotar, para depois ir para outra região fazer novas extrações. Certo? Predatória, porque... Nossa, fui eu que...
Ô, Pro, eu coloquei, era nomeada por extraíam a árvore em uma determinada região até esgotar. Tudo bem. Vou usar sua palavra, então. E, professora, Oi. o pau-brasil, ele é importante, mas por que ele é tão importante para a gente? Primeiro, porque ele dá nome para o nosso país, Sim. né? Segundo, porque ele faz parte da história do nosso país por causa disso. Muita riqueza foi feita pela extração dessa área. E foi feito de maneira tão desorganizada, tão atrapalhada, que ela quase entrou em extinção. Tá. Mas, professora, não tem mais semente disso? Não entendi. Não, mas não tem mais semente. Tem, porque ela ainda porque ela não entrou em extinção. Hoje ela é um patrimônio que está todo mundo olhando, zelando, cuidando, né? Principalmente os ambientalistas, enfim, né? Mas ainda assim, ainda tem sementes para serem plantadas. Mas ela não nasce em qualquer região, né? Ela nasce em regiões de climas mais úmidos, né? Pronto, turma? Acabamos aqui? Podemos ir para o próximo? Sim. Não. Então vamos lá, terceiro ano. Acelera. A gente já acabou geografia? Sim. A gente começou hoje e acabou hoje. Tem Sim. pouca página. Não esquece que tem mais um volume. Eu sei. A cidade alternativa para assim tem seus incorretos. Quando as explorações do pau-brasil é correto dizer que era ele era adquirido por ele compra com moedas. Pronto, podemos seguir? Não. Peraí, professora. Falta bem pouquinho, calma aí, pro. Essas não danos ambientais. Pronto.
Terminei, pro. Só falta um errinho aqui. Terminei, pro. Que loção. Tá. Terminei. Exercício 3. Esse exercício 3 eu vou pedir para vocês fazerem em casa. Eu já fiz. Tá? Eu vou explicar por que eu quero que faça em casa. Olha só. Assinale a alternativa correta e explique as sentenças incorretas. Então, vocês vão ter que ler, assinalar a correta. E aí, nesse espaço da folhinha, corrigir a que está incorreta. E aí, quando eu falo em corrigir, não é só colocar um não ou um sim no meio da frase. É corrigir de acordo. Tá? Então, Ô, Pro, mas a gente vai corrigir todas que estão erradas ou só uma? todas as que estão erradas. Tá bom? Tudo bem? Então, vocês vão fazer isso na casa de vocês, com calma, junto com o exercício proposto. Ok? Professor, você pode voltar lá? Lá onde? No exercício 2. Você não terminou? Não, eu já tô no último parágrafo. Professor, eu passei a linha. Pronto, professor. Então, bom, a gente falou da exploração do pau-brasil. E a gente também falou da descoberta da cana-de-açúcar no meio do processo da exploração do pau-brasil, né? Agora, a gente vai entender como que era esse processo da cana-de-açúcar e dos engenhos. Por que que eles tiram os olhos um pouco do pau-brasil e passam a olhar para a cana-de-açúcar? Lógico que sim, Sofia. Poxa, você não me viu aqui? Ai, meu Deus, vou ter que fechar agora. Então, a gente vai olhar agora, a gente estava olhando para o pau-brasil como uma fonte de riqueza. E aí, quando eles descobrem a cana-de-açúcar, eles também começam a olhar para a cana-de-açúcar como uma fonte de riqueza. Só que aí entram os engenhos. O que é um engenho? O engenho é quando ele transforma a cana-de-açúcar num produto. Então, ele vai precisar de mais mão de obra, certo? É isso que a gente vai olhar agora, para esse pedacinho da história. Nessa imagem, a gente vê os escravos, né, os escravizados africanos, trabalhando na cana-de-açúcar. Então, vejam vocês aí que a gente tem. Quem está com a cana-de-açúcar, quem está trabalhando a cana-de-açúcar, quem está carregando. A gente está vendo ela virar um pó branco. A gente está vendo, depois disso, sendo colocado em cestos, né? Então, aqui a gente está vendo como que era o processo dentro do engenho. Olha quantas pessoas eram necessárias para se trabalhar a cana-de-açúcar. É pouco ou é muita gente?
É pouco ou é muita gente aí nessa imagem? Eu tô achando que é por causa que só tem. É bastante gente, né? Só, Então, olha só. não. Depois que eles exploraram o pau-brasil, o nosso litoral brasileiro, eles passam, então, a explorar outro tipo de riqueza mais lucrativa que o pau-brasil, tá? Como até então eles não haviam encontrado ouro aqui. Só tem 12 pessoas. Hã? Só tem 12 pessoas. Não é muita gente. Ah, tá. Vamos continuar aqui, então. Ô, Pro, seu som travou. Você pode falar de novo? Estou falando que assim, que depois que eles exploraram muito o pau-brasil no litoral brasileiro, os portugueses passam a explorar outro tipo de riqueza mais lucrativa que o pau-brasil, né? Não encontraram ouro nas terras do Brasil, então eles optam por início do plantio da cana-de-açúcar na região do litoral do Nordeste brasileiro. Do Nordeste brasileiro, Sim. certo? Por que no Nordeste brasileiro? Primeiro porque o solo era muito propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Depois o clima, olha como é importante a gente entender a diferença de tempo e clima, né? O clima também favorecia muito o plantio da cana-de-açúcar. E economicamente falando, o valor do açúcar era alto no mercado internacional. Então, aqui no Brasil, eles encontraram uma grande fonte de riqueza, que era o espaço propício para a produção da cana-de-açúcar. Uma terra rica, um clima importante e algo que trazia muito dinheiro. Certo? Especialmente na região Nordeste, surgem, então, as primeiras lavouras, né, com todas essas condições importantes para o plantio da cana-de-açúcar. Então, imagina, solo fértil, clima quente e chuva abundante, tá? Em algumas dessas lavouras, tinham os engenhos, que era aquela imagem que a gente viu lá no começo, tá? Então, o que acontecia? Dava um grande valor à propriedade da pessoa que pudesse ter um engenho. E podia ainda ganhar muito mais dinheiro, porque ele ia conseguir cultivar a cana-de-açúcar e transformar o açúcar a cana-de-açúcar e transformar a cana em açúcar. Tá? Essas pessoas que possuíam essas propriedades se chamavam de senhores de engenho. Nem todo dono de terra tinha a condição de ter um engenho. Porque para você fazer, para você construir, para você ter a manutenção de um engenho, era muito caro. Olha só, fazia parte do engenho. Então, eu quero que a gente leia esse trecho aqui junto. Ó, todo mundo acompanhando comigo. Olha lá, ó. O que fazia parte do engenho? Então, a casa grande eram construções sólidas e espaçosas, onde viviam o senhor de engenho e sua família, mulher, filhos e agregados. A casa grande era o centro da vida social e econômica do engenho. Certo? Então, a Casa Grande era o principal ponto dessas terras. A capela era o local onde se realizavam os serviços religiosos católicos. Então, aos domingos e nos dias santos, a capela era o ponto de encontro da comunidade que morava naquela região. Ali eles realizavam batizados, casamentos e funerais. Aí eles tinham também, dentro dessa terra, a senzala. Senzala era onde moravam os escravos. Era uma habitação rústica e pobre, onde eles eram amontoados sem nenhum conforto.
Isso significa o quê? Que eles dormiam, não era em beliche. Não beliche. E eles passavam alguns tipos de privações, né? Como dormir sentado, ou não dormir, dormir no chão, dormir acorrentado, né? Engenho, instalações destinadas ao preparo do açúcar. A moenda, onde a cana era moída para a extração do caldo. As fornalhas, onde o caldo era fervido e purificado em tachos de cobre. A casa de purgar, onde o açúcar era branqueado. E os galpões, onde os blocos de açúcar eram quebrados em várias partes e reduzidos a pó. Então, olha só vocês, eles passavam a cana pela moenda para extrair o caldo de cana. Eles levavam esse caldo de cana para a fornalha, fervia esses caldos de cana em tachos de cobre. O que são tachos de cobre? Panelas de cobre, só que grandes, certo? Depois eles pegavam esse caldo, deixava secar e ia virar uma pedra. Eles iam branquear isso. Ou melhor, antes da pedra, né? Eles branqueavam aquele caldo. Depois, sim, eles transformavam aquele caldo em alguma pedra, e aí eles moíam essa pedra, eles quebravam essa pedra até virar um pozinho do açúcar. Tipo, se a gente quebrar uma pedra, vai virar o açúcar? Isso, ele vira uma pedra, e aí ele vai quebrando aquela pedra até virar um pozinho para virar o açúcar. Então é um processo muito artesanal, muito manual. Certo? Então a gente com pedra. Eles faziam o caldo da cana, Sim. branqueavam esse caldo da cana, aí depois ele virava como se fosse um melaço. Uhum. Já comeu, como é que chama? Rapadura? Não gosto. Mas já viu? Já. Então, virava uma coisa muito parecida com a rapadura, para eles poderem quebrar e transformar num pozinho, que é o açúcar que a gente conhece hoje. Tá certo? Sim. Mas esse açúcar, ele é o mesmo do que esse negócio aí? Que a gente usa hoje, você quer dizer? É. Sim, só que as técnicas mudaram, evoluíram. Mas sim. Tá? Tá. Grande parte dessas propriedades, além dos canaviais, que eram onde se plantava a cana-de-açúcar, eles também tinham pastagem para os animais, né? Porque eles precisavam de animais para fazer todo o transporte disso. Todo o transporte da cana-de-açúcar, para... Mas como que eles iam usar os animais? Eles usavam os animais para o transporte, tá? Eles também tinham plantações para consumo, quer dizer, eles plantavam para se alimentar. Certo? Mas como que eles usavam os animais como transporte? Colocava no lombo do animal para carregar. Olha lá na imagem do começo desse texto para você ver. Não tem aí um animal aí? Não. Não? Não mesmo? Não. Nada que eu tinha visto. Ah, é verdade, não tem mesmo. Ali atrás é um... Eu achei que era um camelo. Deixa eu ver. Aqui, para ver se tá maluco. Tá? Aí eles tinham que ter árvores para que eles pudessem usar de lenha e de madeira para fazer todo esse processo
do engenho, né? Então, eles tinham que ter toda uma estrutura, eles tinham que ter uma oficina, eles tinham que ter um lugar para cuidar desses animais, que aqui no livro chama-se estrebarias, né? Para esses animais ficarem. Eles tinham que ter toda uma estrutura para que pudesse ter tanto os canaviais quanto os engenhos para produzir, né? Para transformar a cana-de-açúcar em açúcar. Ah, Pro, agora eu vi. Nessa página aí tem. Exatamente. Dentro do engenho tinha que ter 3 instalações. Então tinha que ter a moenda, onde eles tiravam o caldo da cana. Tinha que ter a caldeira, que era onde o caldo era fervido e transformado no melaço, que é alguma coisa muito perto da rapadura, né? E a casa de purgar, que era onde o melaço virava açúcar. Certo? Nessa imagem, a gente está vendo aí uma moenda de cana. Tá? Então, eles estão levando a cana-de-açúcar até a moenda para transformar no caldo de cana, para começar todo o processo de produção de açúcar. Professora, naquela época existia doce? Oi? Naquela época existia doce? Tinha doce? É. Acho que sim, porque o açúcar é doce. Sim. Então, como que funcionava? Eles primeiro faziam a colheita, levavam para a moenda, transformavam o caule, né, da cana-de-açúcar no caldo. Eles recolhiam aquele caldo, levavam até as caldeiras. Ele ia sofrer um cozimento muito longo, ele passa por um cozimento muito longo naqueles sachos de cobre. Aí, esse melaço que vira, ele passa a ser tratado na casa de purgar, onde era concluído a quebra do melaço para ser transformado em açúcar. Aí esse produto já pronto era ensacado e tinha que ser transportado por porto para que fosse embarcado para Portugal. Por isso que eles precisavam de tantos animais para conseguir levar todo esse material dentro do processo no engenho e da fazenda, né, até o porto, para seguir por navio. Certo? O que acontece? Essas lavouras de cana-de-açúcar tinham que ter uma quantidade muito grande de trabalhadores. No início, os colonos, eles começam a escravizar os indígenas. Só que lembra que os indígenas tinham a proteção dos jesuítas? Sim. Né? Os jesuítas começam a dificultar a escravização dos indígenas. Mas como? Porque para os jesuítas também era importante tê-los com eles ali, porque eles também eram importantes para o jesuíta na rotina, né? Do que eles, da vida deles ali, tá? De uma certa forma, eles também escravizavam os indígenas. O que aconteceu? Como passou, então, a ser um problema ter indígenas escravizados, os colonos começam a substituir a mão de obra indígena pela mão de obra dos africanos escravizados. Fica mais fácil ter africanos escravizados. Certo? Apesar de eles terem muitos momentos de crise, de muitos momentos de estabilidade, o açúcar sempre foi uma fonte muito importante na economia. Tá? Hoje, o açúcar também é importante, tanto, né? A cana-de-açúcar, quer dizer, é tão importante, era tão importante antigamente como é importante hoje. Porque hoje, por exemplo, a gente tem produção de combustível e produtos de outros produtos tão importantes quanto o açúcar na nossa economia. Então, de lá para cá, o açúcar ocupa um espaço importante na economia brasileira. Tá? Luiz, eu espero que você esteja entendendo.
Bom, olha aí, ó. E sem contar que hoje a cana-de-açúcar, só para a gente saber, assim, concluir, a cana-de-açúcar não é só importante para o combustível, não é só importante para a gente ter no pacotinho para adoçar o chá, né? Da cana-de-açúcar se extrai tantas coisas, tantas coisas. Eles usam o bagaço da cana-de-açúcar, por exemplo, para produzir energia, as grandes indústrias, tá? Eles extraem uma forma de uma glicose, que é um negócio, um caldo bem grosso desse açúcar, dessa cana-de-açúcar, que é o refrigerante que a gente toma. Então, a cana-de-açúcar, que naquela época tinha uma utilidade, uma ou outra utilidade, hoje, atualmente, ela passa a ter muitas outras, porque se descobre outras funções para a cana-de-açúcar. Tá? Mas o importante é a gente saber que ela faz parte também da história do nosso país. Assim como o pau-brasil. Sim. Certo? Vamos lá. Na próxima. Mas, Pro, Oi. mas quando eles faziam o açúcar, a palha, eles pegavam do pau-brasil. Não, está misturando as coisas. O pau-brasil ele foi explorado por um período grande. E a cana-de-açúcar começa a ser explorada no meio desse processo todo e a gente utiliza a cana-de-açúcar até hoje. Ah, Tá certo? A gente não pode misturar. O que a gente está falando aqui dentro desse período colonial que a gente está estudando, esses dois itens, né, foram muito importantes para a história do Brasil. Mas muito, muito mesmo. Um ainda é para a gente até hoje. Tá? O importante é a gente saber que não foi a cana-de-açúcar apareceu. Não, foram os portugueses que trouxeram para ser plantada aqui, porque viram que aqui podia ser muito interessante para eles. Tá certo? Diferente do pau-brasil, que já estava aqui quando eles chegaram. Tá? O que vai acontecer? Não vai dar tempo da gente resolver este exercício. Tudo bem? Então, eu vou deixar também de lição de casa. Tá bom? Alguém está com alguma dificuldade aí? não. Não? Então, eu vou deixar lá nos pontos. Lição de geografia e lição de história, fazendo e enviar pelo e-mail. Combinado? Sim, Pro, Oi. a lição que você mandou antes de ontem, eu te mandei hoje, tá? Tá bom, eu vou ver ainda, tá bom? Tá. Então tá jóia. Pro, ontem que não teve aula, não vai ter lição? Não, Tá. tá bom? Então deu para respirar aí um pouquinho, né? Uhum. Então tá jóia. Domingo, Hoje vai ter lição, Pro? amanhã, sexta-feira, aula de Pro, reforço. hoje vai ter lição? Hoje Hoje vai ter lição? vai, vou pôr nos pontos, já já. Tá. Tá E não bom? vou sala de aula, né? Sim. Tá. Tá jóia? Então, Tá. vou encerrar por aqui. Vamos um finalzinho de